Todos os meses, a UNO Chapecó, através do curso de Ciências Econômicas, divulga aqui em Chapecó o Índice de Confiança do Consumidor Chapecoense. Este índice apresentou uma pequena reação neste mês de agosto para setembro. Mas o que é exatamente este Índice de Confiança do Consumidor Chapecoense? Para explicar este assunto, eu converso agora com a economista e professora da UNO Chapecó, Tatiane Matei. Ela vai explicar para a gente como é feito esse estudo e de que forma ele impacta no dia a dia de Chapecó e também de toda a região. Tatiane, seja bem-vinda. O que é este ICC, este Índice de Confiança do Consumidor Chapecoense? Muito obrigada. Então, todo mês o Observatório Pólen, no Chapecó, juntamente com o curso de Ciências Econômicas, nós calculamos o Índice de Confiança do Consumidor. Ele é uma espécie de termômetro aqui da economia da nossa cidade. Então ele mede o humor do consumidor chapecoense, a gente analisa as expectativas também do consumidor, a sua condição financeira e o que ele está achando da economia do país. Todo mês, então, a gente faz essa pesquisa nos últimos 15 dias do mês, então provavelmente alguém aí já recebeu esse link para responder essa pergunta. São tanto perguntas através do formulário online, quanto também a gente pode ter pesquisadores na rua fazendo essa entrevista com os consumidores. E a gente vai pedir para as pessoas, além do perfil socioeconômico dela, né, nome, sexo, renda, a gente pede também 5 perguntinhas fundamentais a respeito de como as pessoas estão achando a condição econômica da sua família naquele mês, o que elas estão achando da economia do país e quais são as expectativas dela também para consumo no próximo mês, nos próximos 12 meses e nos próximos 5 anos. Com isso a gente consegue fazer um cálculo para saber, né, o que as pessoas estão achando, como que elas estão avaliando a sua condição financeira e principalmente as expectativas delas para consumir. O resultado disso todo mês a gente consegue mostrar para a economia aqui de Chapecó se as pessoas têm uma expectativa de consumo maior ou não. E o que isso significa, né, para a nossa economia? Significa que o comércio, o serviço pode ficar mais atento e já se programar para saber se as pessoas estão pensando em gastar mais a sua renda com o consumo de bens e serviços ou não. A gente pesquisa também, a gente faz algumas pesquisas sazonais. Então, por exemplo, o Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, no Natal. Então a gente consegue também captar algumas informações importantes dos nossos consumidores de qual é a intenção deles de consumo, o que eles estão buscando comprar para essas datas também, a forma de pagamento. Então isso literalmente captar as expectativas dos consumidores aqui de Chapecó e levar essa informação para as nossas empresas, para os nossos prestadores de serviço, para eles conseguirem se organizar aí no que vão oferecer de serviço para a comunidade. E como é que o estudo, o curso de Ciências Econômicas da Universidade mede também de que modo a sociedade, o comércio, as empresas utilizam essa informação? Isso, nós nos últimos 15 dias do mês a gente faz a coleta dessas informações, fizemos os cálculos, né, através da metodologia. Essa metodologia ela foi adaptada da Universidade de Michigan dos Estados Unidos. Chapecó é um dos poucos municípios do Brasil que tem esse cálculo mensal. Então depois que a gente coleta as informações, nós vamos lá, fizemos os cálculos efetivamente e divulgamos um boletim com essas informações detalhadas, explicando o que pode ter levado o consumidor a ter aquela expectativa mais confiante ou menos confiante, né? Então todo mês aí a gente divulga na mídia essas informações e estamos sempre também à disposição para levar, né, informar as empresas, enfim, os consumidores sobre o resultado da pesquisa. Tá, esse estudo é feito há quanto tempo, Tatiana? Aqui em Chapecó ele existe desde 2013. Então todo mês o curso de Ciências Econômicas e o Observatório Pólen fazem essa coleta. Inclusive eu deixo um alerta aqui para as pessoas que se receberem esse link respondam, né, que isso é muito importante para a pesquisa. Tá, agora nós vivemos um momento agora numa reta final de ano, vem o Dia das Crianças, lá mais para o final vem o Natal. Antes disso nós temos, no período de outubro, nós temos a IFAP. Gostaria que você quantificasse de que forma essas situações, no caso situações pontuais, no caso da IFAP, e também essas datas comerciais, influenciam nessa confiança. É possível traçar algum quantitativo? Sim, a gente todo mês vai ter um indicador, né? E esse indicador ele vai dizer se a gente tem mais pessoas confiantes na economia naquele mês ou não. A gente sabe que a economia muda muito rápido, né? Muito dinâmico. E as pessoas elas são influenciadas por vários contextos. Então, como você falou, né? Tem uma data comemorativa,
tem um grande show, uma grande comemoração na cidade, ela vai estar mais confiante para gastar, para consumir, para dar um presente, para participar de um show, enfim. E coisas que acontecem na nossa economia como um todo também interferem na confiança das pessoas, né? Então, se a gente está em tempo de eleição ou não, isso afeta a confiança do consumidor, a expectativa dele. Se a gente tiver, por exemplo, em períodos políticos conturbados, né, a gente vai rever esse reflexo lá no índice de confiança do consumidor. Todo mês as nossas informações macroeconômicas, como a inflação, né, a inflação mexe muito com as pessoas porque isso afeta o poder de compra delas, né? Então, se a gente tem uma expectativa da inflação aumentar, as pessoas vão estar menos confiantes porque vão gastar mais a sua renda com alimentos básicos e não vai sobrar para consumir com outros bens, né? Por exemplo, se a taxa de câmbio subir, se o dólar subir, a gente sabe que isso afeta compras internacionais, as empresas também que possuem insumos importados vai ficar mais caro, então as pessoas já imaginam que a situação vai ficar pior, né? A mesma coisa o PIB, se não cresce, o desemprego, se as pessoas têm medo de perder o emprego ou não, né? Então, como está a conjuntura do país, também vai afetar as expectativas. E isso muda muito, como eu já falei. Então, é por isso que a gente faz esse cálculo todo mês, que aí a gente consegue saber se as pessoas mudaram essa percepção, se elas estão mais confiantes, elas estão achando que a economia vai melhorar, se elas vão ganhar mais dinheiro, vão gastar mais, ou se elas vão estar menos confiantes, né? Então, a gente tem um número todo mês que a gente mostra esse número dessa confiança, que seria se as pessoas no geral estão mais confiantes, se os confiantes superam as pessoas menos confiantes, né? E a gente também sempre faz uma análise comparando o mês passado para ver como que foi essa alteração. E também a gente sempre analisa um período longo, aí no mínimo de um ano, que é para captar realmente essas variações sazonais que tem, principalmente aqui no município, né? Os eventos que acontecem. A próxima pesquisa, por exemplo, vai captar sobre a intenção e as expectativas das pessoas quanto à compra do Dia das Crianças. Então a gente está sempre aí tentando captar essa dinâmica da economia todo mês para captar essas sazonalidades também. Eu estava olhando o gráfico que traz informações lá desde o início de 2024, nós vimos um período de queda e agora ele está em alta, mas isso é uma tendência, uma reação que se apresenta ou é um comportamento pontual? Olha, o indicador ele tem alguns parâmetros, né? Se o nosso indicador ficar abaixo de 75, a gente diz que está num período de desconfiança de recessão. E nós estamos desde janeiro de 2025 em queda nesse indicador, né? Por isso que ele é importante a gente analisar ao longo prazo. Desde janeiro de 2025, uma queda acentuada nesse indicador. E apesar que agora, nos dois últimos meses, a gente teve um pouquinho de melhora na confiança, ele ainda está abaixo de 75. Então a gente pode dizer ainda que por mais que ele melhorou um pouquinho a confiança, a situação geral ainda é de uma desconfiança, recessão. Então por isso que é importante analisar o conjunto, né? E a gente sabe que 2025 para cá tiveram vários acontecimentos políticos, econômicos, inflação, guerras, né? A questão das tarifas do Trump. Então isso vem afetando aí a confiança do consumidor nesse ano. É bem isso que eu ia lhe perguntar, Tatiana, porque o cenário econômico vive também essa incerteza por conta das tarifas impostas pelo governo americano. Como é que dá para medir? Qual é o termômetro que você tem disso aqui em Chapecó? A confiança, como eu já falei, tem um pouquinho nesse mês, ela teve um pouquinho, assim, ela cresceu um pouquinho, né? Recuperou um pouquinho esse mês. Esse mês a gente pode dizer que as pessoas, né, ficaram mais confiantes, pode ser um dos motivos a deflação que a gente viu agora no último indicador do IPCA do IBGE. A gente teve uma acalmada aí nos ânimos das tarifas, né? Teve alguns produtos que foram retirados dessas tarifas, então talvez o consumidor teve aí uma expectativa de que isso vai ficar por assim mesmo, né? Mais outros produtos vão ser retirados. Quem é mais ligado ao agro, no último mês de agosto foi bem boas as vendas, principalmente exportações de alguns produtos, então talvez isso impacte também. Mas como eu disse, a gente ainda está num indicador menor de 75, então ainda no conjunto da obra a gente está numa desconfiança geral, assim. E a gente sabe que os fatores políticos interferem muito, logo a gente começa a falar de eleição, então vamos aguardar, vamos ver o que a gente vai captar aí nos próximos meses. Claro que a gente vem para um período de final de ano, as pessoas ficam mais animadas, né, recebem 13º, então vamos acompanhar. Você falou de uma situação importante e um ponto específico aqui da região oeste, Chapecó, que se destaca pela produção e processamento de proteína animal. Chapecó vive um momento assim de sobrando emprego. Como é que dá para quantificar, o que dá para estimar para os próximos meses, quem sabe para os próximos anos, dentro desse cenário e todas essas variáveis que o índice de confiança leva em conta, não só do Chapecó, mas também do Brasil e do mundo? Aqui a nossa região ela tem essa particularidade, né? A nossa renda vem muito dessa processamento das proteínas animais, né? Toda a nossa infraestrutura das nossas agroindústrias aqui
A gente tem essa percepção, né, que o emprego aqui, o mercado de trabalho é muito aquecido, as pessoas, né, se quiserem, não ficam muito tempo sem emprego. A gente tem toda a mão de obra vinda de fora para suprir muitas vezes essa demanda, né? Então, pelo que a gente acompanha, a gente percebe aí que a gente superou um pouquinho aquele medo da gripe aviária que a gente teve nos últimos meses aí, né? A gente começa agora a ter uma retomada das exportações das proteínas animais para alguns países. Isso vai manter a economia aquecida, né, as vendas das empresas aqui da nossa região. E claro que com a chegada aí do final do ano, das comemorações, né, as pessoas tendem a consumir mais, receber mais renda em virtude do 13º. Então a perspectiva é que realmente o agro continua segurando a nossa economia e aquecendo a economia de Chapecó para os próximos meses. Para que então o seu recado principalmente para o investidor? Aquele cidadão que está na dúvida de fazer investimento ou manter os recursos aplicados nessa reta final de ano e também para o ano que vem? Essa é uma questão delicada, né? Porque a gente tem hoje a Selic num patamar de 15%, né? Tá bem se atrativo para quem prefere manter o dinheiro no banco. Exatamente, sempre tem os dois lados, né? A economia a gente fala que sempre tem os dois lados. Então uma taxa de Selic alta, assim, ela incentiva que as pessoas invistam o seu dinheiro, mas não o investimento produtivo que a gente fala, né? O investimento no CDB, no LCA, LCI, enfim. E o investimento produtivo, que é as empresas expandirem, comprarem máquinas, isso acaba ficando debilitado em função das taxas de juros altas que desestimulam um pouco a captação de crédito, né? Então as pessoas precisam avaliar também nesse sentido de fazer investimento, o que elas buscam, né? Qual que é o objetivo delas? É a longo prazo, é curto prazo? Quanto que elas vão poder despender, né, para esses investimentos? Aquela máxima é sempre verdadeira, né? Não colocar todos os investimentos num produto só, numa cesta só, porque aí quando você tem essas volatilidades no mercado, o investidor fica sempre mais protegido quando diversifica os seus investimentos, né? Então é uma questão bem individual mesmo de analisar o perfil de cada um, quanto tempo para aplicar, quanto tempo quer deixar investido, qual que é o seu perfil também, se é mais, né, conservador ou não. E aí a gente sempre, né, o papel do economista tem muito disso para analisar mesmo o contexto, as perspectivas futuras, para fazer um planejamento, né? A gente vai ter nessa semana aqui a divulgação da taxa Selic, as expectativas são que permaneça em 15%, né? Então isso faz uma diferença na hora de planejar os seus investimentos. O que vai ser ano que vem, daqui a um ano? Eu vou fazer um investimento para ficar 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? Como que o mercado precifica isso? E aí a gente tem as informações lá no Boletim Focus, as expectativas, né, a inflação sempre das projeções, então a gente consegue fazer uma análise. Mas, repito, isso é muito individual também de cada um, né? Cada um precisa olhar para o seu perfil, para as suas finanças, e é isso. Acho que não tem uma regra geral, cada um vai ter aí o seu perfil, a sua expectativa, mas acompanhar os indicadores macroeconômicos é fundamentais e também a nossa condição econômica aqui de Chapecó através da nossa pesquisa. Ficar de olho no ICC, esse é o tema. Isso mesmo, todo mês a gente vai estar divulgando aí. Professor Tatiana, obrigado pela sua participação aqui na Folha dos Gravadores. Ficamos muito agradecidos pela sua contribuição, não só de hoje, mas sempre envia material aqui pra gente. E as suas considerações finais, então, para esse momento importante também para a economia, sinalizando uma reação positiva do consumidor chapecoense. Eu que agradeço a oportunidade. Então, nós do curso de Ciências Econômicas da Chapecó e o Observatório Pollen fizemos esse trabalho, né, reunir dados, entender esses dados e traduzir de uma melhor forma para a comunidade. Então estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e acompanhe aí nas nossas redes sociais, a imprensa sempre recebe os nossos boletins. Leiam com atenção que a gente sempre vai trazer o que está acontecendo no nosso município. Obrigada. Ok, então com essas palavras da professora, especialista, economista da UNO Chapecó, nós encerramos mais uma explicação de conteúdos que nem sempre a gente conhece por completo, mas com a informação precisa e análise de quem conhece do assunto, fica mais fácil para a gente entender. Nós voltamos em breve com mais conteúdos direcionados ao dia a dia da nossa sociedade chapecoense e região. Até mais!